São Paulo, principalmente, toda a produção é independente, quase que na sua totalidade. E a questão de você ser independente, o risco é muito grande, mas ao mesmo tempo, quando tem o lucro é muito bom. E isso é o perfil do suinocultor de São Paulo, que é um suinocultor mais empresarial, que tem outras atividades, tanto no setor agrícola como outras atividades. A diferença da suinocultura paulista é de ser independente de outros estados, principalmente dos estados do sul, e ao mesmo tempo é a segunda, terceira atividade agrícola econômica dentro da propriedade. Fato este que na suinocultura de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os independentes, é mais uma suinocultura familiar. No nosso caso, tem outras atividades que ajudam a manter em equilíbrio a atividade econômica da propriedade. Com base nessa realidade do seu trabalho e também com essa realidade das associações independentes, e a partir daquilo que foi discutido, debatido hoje aqui na Avesui, quais são as suas percepções? Eu acredito que a suinocultura de São Paulo, a suinocultura independente, se um dia chegar ao caos de todas as suinoculturas independentes do Brasil quebrarem, São Paulo será a última. Mas por que isso? Porque nós, geograficamente, somos o estado que está mais perto do consumo. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes e a estrutura de produção da suinocultura estão muito próximas dos grandes centros. Te dar um exemplo muito comum. Hoje, para você trazer um produto de Cuiabá até a região de Campinas, você leva mais ou menos umas 72 horas entre o carregamento do animal até a gôndola do consumidor. Em São Paulo, pela proximidade dos grandes centros, você leva mais ou menos 6, 7 horas. Então, isso nos condiciona a ser competitivos, já que o paulista tem por característica cultural consumir a carne suína fresca. Ele quer realmente uma carne fresca, no máximo semi-resfriada. Então, isso nos dá competitividade com os outros estados. E a nossa preocupação também, a nossa missão, é que São Paulo, como está próximo do centro consumidor, nós acabamos sendo uma vitrine para o consumidor de todo o Brasil. Então, a responsabilidade de mostrar uma suinocultura tecnificada, uma suinocultura com biosseguridade, uma suinocultura preocupada com o meio ambiente, enfim, com todos os elos de preocupação do consumidor, nós temos que fazer muito bem feito para que a imagem vá melhorando cada dia mais perante o consumidor, que é o nosso objetivo. Que soluções podem ser pensadas e adotadas para se estimular o consumo de carne suína no Brasil? Eu acho que são várias opções. O que está nos chamando muito a atenção é o crescimento da carne suína na gastronomia. Vamos pegar um exemplo. Quando lançaram o MasterChef, a TV Bandeirantes tinha os primeiros dois programas do MasterChef que ganharam, a receita era a base de carne suína. Se nós olharmos com as outras proteínas, a proteína mais fácil de você preparar é a carne suína. Ela é muito fácil, vai muito pouco tempero, tem uma agilidade maior do que as outras. Então, em termos de gastronomia, isso vai crescer. Só que ainda esse mercado é um mercado, diria, muito concentrado, um mercado muito regionalizado, mix de negócios. Qual que seria a outra opção? É trabalhar com os cortes. Eu não tenho dúvida que a carcaça, o animal abatido, não tem mais condições de ser trabalhada, porque, no meu entendimento, em termos de remuneração, não é bom para o frigorífico e não é bom para o criador.
Então, nós temos que fazer cortes para tentar agregar o máximo de valores. E também levar a carne suína no seu dia a dia como uma opção de ser pratos diários, porque uma maioria da população ainda não sabe que a carne suína tem outros cortes. Coxão mole, contrafilé, picanha, a própria panceta hoje, que é um corte muito bem trabalhado. Tirar aquela visão que nós tínhamos de utilizar a carne suína apenas como 3 cortes: lombo, bisteca e pernil. Hoje nós temos uma amplitude de mais ou menos 33 cortes. Então eu vejo que nós temos que produzir pensando no consumidor. O que o consumidor deseja? O consumidor hoje ele deseja uma carne com praticidade. Ele não tem tempo mais. Então, eu diria o seguinte: a carne suína não será mais comercializada em quilo, será comercializada em gramas, porque serão os pratos para que essa juventude tenha rapidez no seu jantar ou no seu trabalho, praticidade e com sabor. A carne suína pode entrar também nesse mercado, que são comidas rápidas. Falando de uma cidade como a cidade de São Paulo, a gente observa que isso vai ser um crescente. Então, acho que além do mercado de gastronomia, nós temos um mercado hoje em expansão, que são lojas de conveniência que vão utilizar pratos já com carne suína. E, por último, a tendência é as redes de varejo cada vez mais colocar em exposição a carne suína. Antigamente, o espaço da carne suína perante as outras era muito pequeno. Hoje nós estamos uma expansão bastante razoável. Valdomiro, essa presença da carne suína na gastronomia e posteriormente na alta gastronomia também é uma tendência que podemos assimilar aqui com a carne suína premium? Sem dúvida, sem dúvida. É o caminho. Nós temos público para isso. Nós temos hoje condições de uma parte da economia da classe A e B pagar a mais para ter uma carne premium, uma carne que realmente ela trabalhe muito com o sabor e ela tenha facilidade nessas redes de restaurantes. A gente tem observado que está ganhando muito esse. E quem consome essa carne suína num restaurante, ela com certeza ela vai levar para sua casa também depois, ou vai pedir para o mercado, tanto no mercado atacadista, no varejista, esse tipo de carne. Então, a nossa missão é bastante intensa nos próximos anos. Bom, Valdomiro, você preside a Associação Paulista de Criadores de Suínos, mas vocês não são a única associação. Temos outras espalhadas pelo Brasil. Nesse sentido, eu te pergunto qual a importância de manter diálogo com essas outras associações pensando a criação de suínos. É fundamental hoje a comunicação. Ninguém é dono da verdade, ao mesmo tempo, ninguém tem informações se não for feito uma negociação, uma conversação. Hoje, os 3 estados do Sul tendem a ser uma suinocultura industrial. Paraná tende a ser uma suinocultura industrial, mas no sistema cooperativista. São Paulo, Minas Gerais, tende a ser uma suinocultura mais voltada para o mercado independente, mais próximo do consumidor. Centro-Oeste será uma suinocultura que vai ficar próximo aos grãos, e essa importância vai ser em alta escala, num sistema novo de integração. Portanto, nós temos que diariamente conversar, sabermos o que nós estamos fazendo, e hoje aqui surgiu uma proposta da gente fazer uma possibilidade de um estudo, acompanhar o nosso crescimento.
Nós não podemos crescer mais do que o mercado interno e mais do que o mercado externo impõe. Então, nesse momento, 26 é um ano político, é um ano de eleições, há uma tendência de uma volaticidade grande, por isso que nós temos que estar muito preocupados com o custo de produção. E o custo de produção está ligado diretamente a grãos. A região sul e a região centro-oeste produz grãos. Então, essa troca de informação é muito saudável. E eu, como paulista, eu queria dizer a essa suinocultura independente brasileira que nós temos algumas fórmulas. Nós temos um consórcio suíno paulista, que é uma central de compras que trouxe um grande benefício para o pequeno e médio produtor. Para você ter noção, hoje em São Paulo nós temos um consórcio atrelado à associação. A associação tem 64 mil matrizes e o consórcio tem 58 mil matrizes. Dessas 58 mil matrizes, nós temos um grupo muito heterogêneo em termos de tamanho de granjas. Só que o que acontece? Todos eles, conjuntamente, compram o mesmo produto de um fornecedor. E qual é a equação? O pequeno produtor que tem 600 matrizes, ele consegue comprar no universo de 58 mil matrizes. E aquele maior, que tem 20 mil matrizes, compra no universo de 58. Ou seja, todos estão ganhando. Qual é o principal gargalo da produção independente? Falta de organização entre produção e consumo. Nós temos aquela vontade de crescer, só que às vezes a gente não olha depois da granja. Então nós temos que, além do crescimento de número de matrizes alojadas, nós precisamos olhar o que o consumidor, que proteína animal você só consome se você tiver renda. Então a gente precisa verificar também qual que é o nível de renda que o Brasil tem, para que nós possamos aumentar sem nos prejudicarmos financeiramente a rentabilidade. Primeiro é esse. O segundo que eu diria para você é a falta de informações com um senso histórico de produção e produtividade. São Paulo, ele cresce muito mais a produtividade. Outros estados crescem muito mais em tamanho. Nós temos que achar uma equação de equilíbrio para que todos ganhem. E outro, acho que fato importante, para mim colocar importante isso, a mudança da cultura do produtor em relação ao frigorífico. Alguns anos atrás, nós achávamos que os frigoríficos eram inimigos e os inimigos achavam que os produtores eram independentes, eram inimigos. Hoje, uma evolução de necessidade, mas uma informação de um crescimento também de visão de mercado macro, nós melhoramos muito a relação com os frigoríficos. A bolsa de comercialização de suínos, que a gente faz operação toda quinta-feira, é um resultado de hoje. Quem participa dessa bolsa é frigoríficos e suinocultores independentes. E a decisão de preço não é atrelado à saca de milho ou farelo de soja, é atrelado exatamente ao que o mercado tem condições de absorver em consumo e preço.